Graça e paz, que o Senhor nosso Deus, Ele abençoe a todos que estão acompanhando essa leitura bíblica. A leitura bíblica dessa semana, ela tem como tema a resistência de Mardoqueu. A leitura bíblica diária de hoje, domingo, 25 de agosto de 2024, encontra-se no livro de Ester, capítulo 3, e o versículo de número 3, diz assim, a poderosa palavra do Senhor. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Nesta ocasião, o rei Assuero, ele fez uma lei, um edito, a qual todos deveriam prestar reverência ao seu comandado chamado Naamã, que era um homem a qual o rei Assuero, ele colocou ele num cargo alto no seu reinado. E havia se dito, e Mardoqueu, sendo judeu, conhecendo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, onde diz um decálogo promulgado por Moisés, a qual Deus ele concedeu a Moisés para promulgar a lei, que diz que nós devemos prestar culto e reverência e prostrarmos somente diante do Deus Todo-Poderoso. E assim Mardoqueu, tendo de sabedoria e de obediência a Deus, ele não cumpriu esse mandado do rei. E assim Naamã, ele se sentiu desprestigiado e ele se ensoberbeceu e ele tramou um plano diabólico contra Mardoqueu, e sabendo que ele era judeu, também contra todo o povo de judeu. Ele planejou que este homem, servo de Deus, ele fosse enforcado, porque não estava obedecendo à lei deste rei, e também que todo o povo judeu fosse exterminado daquele país. Mas o rei Assuero, ele fez esse edito pensando em honrar Naamã, porque ele também não conhecia Deus e as leis de Deus. Mas ele fez esse edito achando que era certo. Mas Deus é todo poderoso, que o Senhor livrou o seu servo Mardoqueu, livrou o seu povo, e assim Naamã, que planejou o plano, que construiu a forca, fez uma forca bem alta, e ele fez uma forca e o plano virou contra ele próprio. E o rei, posteriormente, ele mandou que Naamã fosse morto no lugar de Mardoqueu. Deus é um Deus de amor, é um Deus de justiça. Operando Deus, quem impedirá? O Senhor, ele guarda cada um de nós. Nós sabemos que a nossa luta não é contra sangue e contra carne, mas contra as potestades dos ares nos lugares celestiais da maldade. Então, se nós ficarmos fragilizados, se nós não estudarmos a palavra de Deus, se nós não consagrar nossa vida, não jejuar, não orar, nós ficamos enfraquecidos e o inimigo joga os dardos inflamados contra nossas vidas e vai contra a nossa família. Isso fere a nossa família, os nossos amigos, os nossos negócios. Mas se nós permanecermos obedientes à palavra de Deus, assim como Naamã, assim como Mardoqueu, que não se prostrou perante este homem, nós também não nos prostraremos contra os reis da terra. Somente existe um rei para nós, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória para todo sempre. Como diz a Bíblia, que todo joelho na terra se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. É esse Jesus a qual nós reverenciamos. É esse único Deus a qual nós prostramos. O Deus que nos tira do monturo e nos coloca na presença dele. Nós não temos mérito nenhum. É a graça de Deus que tem nos alcançando. Toda pessoa que começa a dedicar a sua vida a Deus, começa a ter um relacionamento com Deus, começa a ler a Bíblia, começa a ser condizente com a verdade, começa
a deixar os vícios deste mundo, as ideologias deste mundo, é uma pessoa a qual ela foi tocada por Deus. Porque Deus tem um plano na vida dessa pessoa. Então Deus tem um plano, assim como Deus tem um plano na minha vida, a qual estou aqui falando do amor de Deus, das grandezas desse Deus, do seu poder. Deus também tem um plano na sua vida. Basta tão somente você querer. A Bíblia diz: quando ouvires a voz do teu Senhor, não endureçais o vosso coração. Vamos abrir o coração para que Jesus venha entrar e fazer morada, para que Ele seja participante do nosso dia a dia, da nossa vida, venha transformar a nossa vida e venha nos salvar, e que nós sejamos um canal de bênção todos os dias, porque falar do amor de Deus é uma honra, e agir como Jesus agia é obediência, é comprometimento com a palavra de Deus. Então eu peço que o Senhor Ele continue nos abençoando, nos dando força para perseverar na sua presença, e que nos dê força para que a gente venha fugir da aparência do mal, para que a gente venha ter uma vida de santidade e estar na presença do Senhor, hoje para todo sempre. Amém.